A história de Lamine Yamal, do canal Outset Sports. Bora lá. Que me ha apoyado y Visca el Barça y la capital 304. 304. Capital 304. Eu já ouvi por cima dessa 304, né? Acho que é o local, é o código postal de onde ele nasceu. Alguma coisa assim, vai A explicar no vídeo aqui, né? celebração secreta de um jogador que foi dita no palco mais importante da carreira dos futebolistas após a conquista de um prêmio almejado por todos os jovens. O código que ficou escrito nas chuteiras ao lado de 3 bandeiras de países diferentes, mesmo defendendo apenas uma seleção. Fotos com o Messi, o novo protagonista. Essa foto dele começa lendária, velho. Caraca, mano, que loucura, né? O Lamine Yamal que pode se tornar um dos maiores jogadores, né, e melhores jogadores de todos os tempos. Tem tudo pra isso, né? Só o futuro dirá, mas tem muito potencial pra se tornar um dos maiores e melhores. E, pô, ele tem uma foto nada mais, nada menos com o Messi dando banho nele, cara. De um país e o principal nome de um dos maiores clubes do planeta, mas ao mesmo tempo quase impedido de ser tudo isso pela pandemia. Sair da fábrica de jogadores mais insana do planeta, a La Masia, mas ter origens de outros países que geram até um risco de vida para os seus familiares. Olha aqui, esse canal aqui, ele tem umas edições muito da hora no Shorts, né? E agora acho que tá começando a fazer vídeo longo, já faz um tempinho, né? Mas acho que são poucos vídeos que tem e a edição braba, hein? Eu só fico imaginando o trampo que dá, moleque. Quem edita aí tá ligado. Olha, a polícia da Espanha prendeu hoje 4 suspeitos de esfaquear o pai do jogador Lamine Yamal. Essa é a misteriosa história da maior joia do futebol. A história que vai revolucionar uma região espanhola cercada por preconceitos e brigas e que promete seguir o passo daqueles que o inspiram. Essa é a história de Lamine Yamal. E esse vídeo está sendo patrocinado pela SofaScore, então baixe o aplicativo de graça pelo código QR que está na tela para ver as estatísticas e apoiar a Outset. Yamal é o jogador mais novo a fazer praticamente tudo o que era possível por um clube. Ao surpreender todo mundo, ele subiu para o time principal muito novo e a situação era tão grave que, enquanto ele disputava os jogos da principal liga do país, precisava ir dormir cedo para poder acordar para a escola no outro dia de manhã. Mano, esse daqui é uma loucura, velho. Imagina, o moleque tá ali no ensino médio, estudando e ao mesmo tempo tendo que jogar, né, jogos decisivos. E no outro dia ele tem uma prova que também é decisiva. Muito louco, velho, muito louco. Caraca, eu nem imagino como é que deve ser isso, né? Obviamente, tem essa questão de conseguir alinhar as coisas com a escola, né? De poder, né? Não é todo dia que ele vai, né? Tem todo um bem bolado ali, mas mesmo assim, cara, é uma dificuldade, né? O cara no outro dia tem que acordar cedo pra estudar e tem Barcelona, um monte de coisa na cabeça. E não falando dessa, né? Agora ele já tá mais famoso e tal, mas falando lá do começo. Acho que ele começou com 15 anos, não foi? Que ele começou a jogar 15 ou 16. Acho que deve falar aqui no vídeo, mas acho que foi 15. Então imagina, ainda era uma promessa, mas, né? Era apenas uma promessa. E aí o cara também tinha que se preocupar com a escola, porque se o futebol não desse certo, ele teria que ter um estudo, né? Agora já tá praticamente com a vida feita, velho, porque o dinheiro que ele tá ganhando aí, se bem que eu acho que ele tem um salário menor que, não sei se é o Dudu ou o Gabigol, né? Alguma coisa assim, eu tinha visto um post desses. É um desses dois aí, ele tinha um salário menor que um desses dois, porque assinou há muito tempo, né? Yamal foi lapidado no Barcelona e hoje em dia se tornou uma das maiores promessas do mundo, e não é à toa que seu valor de mercado já é o 5º maior do planeta, mesmo sendo tão novo. Mas obviamente nem tudo começou daí. De Tanger, uma cidade marroquina, até a Espanha. Cruzando todo o Mediterrâneo, uma senhora de 40 anos de idade levou suas malas e o restante do dinheiro que ela tinha juntado, que eram o suficiente para a passagem de avião e para o transporte até chegar na cidade catalã, em busca da oportunidade de ter uma vida melhor. Trabalhando em acampamentos e em casas de repouso, essa senhorita foi levando um filho por cada vez de Marrocos até a Espanha depois de se estabelecer em Rocafonda, que era um dos bairros mais perigosos de Barcelona. Abdul foi o primeiro a chegar e logo depois uma criança chamada Mounir Nasraoui se juntou à família que tinham 9 crianças na mesma casa. Depois de crescer e conhecer uma garota que morava no mesmo bairro, o já senhor Mounir e a senhora Sheila... Ah, tá, tava tentando entender qual era a relação, mas então é o pai dele, né? Tava falando no caso, a avó dele veio pra Espanha, teve todo esse rolê, né? Caraca, imagina a dificuldade. E aí o pai dele era um desses 9 irmãos e se casou com ela. Ebana decidiram morar sozinhos e logo depois de alguns meses eles viram que a situação financeira da família era bem complicada. Obviamente que sem dinheiro a primeira opção era pedir por ajuda e foi exatamente o que eles fizeram. Os dois receberam a ajuda de 2 amigos que mandaram dinheiro para que eles não passassem necessidades, Lamine e Yamal. Como um gesto de gratidão, eles prometeram que se um dia tivessem um filho, eles dariam o nome desses amigos para ele, e foi exatamente o que fizeram em 2007, quando Lamine Yamal, a maior promessa do futebol, nasceu. Caraca, não sabia disso, não tinha ideia. Então é tipo uma homenagem pra 2 pessoas que ajudaram eles. Pô, bacana, caraca. Realmente é um nome diferente, né? Então é um nome de 2 pessoas, Lamine e Yamal.
Realmente, não parece ser um nome único, né? Nem aqueles nomes compostos. Caraca, que da hora. Com Diferente. alguns meses de idade, a família do Yamal ganhou uma rifa bem específica e especial, onde eles poderiam viajar para a capital de Barcelona para tirar fotos com o Caraca, velho, uma jogador rifa. bem específico. Quando chegaram lá, colocaram o recém-nascido em uma banheira azul e o jogador que saiu de trás das cortinas era ninguém além de Lionel Messi. Caramba. Ele mal sabia como segurar um bebê e não sabia direito o que fazer, mas as fotos ficaram tão boas que seu pai acabou postando elas uns 17 anos depois, com a legenda de 2 lendas em uma foto. E todo mundo teve uma ideia errada da situação. Como o pai não aparecia, teve gente acreditando até que o Yamal era filho do Messi. Meu Deus, o pessoal cria cada uma, que é isso. Cara, mas é muito louco. Eles ganharam uma rifa pra tirar uma foto com o jogador do Barcelona, que era o Messi. Caraca, tipo, que loucura. Eu pensei que já tinha algum contato próximo, mas não. Caraca, velho. Olha as coincidências da vida, velho. Caraca, tipo, pô, o Messi é, né, um dos melhores aí da história e também um dos maiores. Só perde pro Pelé pra mim, né? O Pelé pra mim é o maior, depois vem o Messi. E, cara, o Yamal pode se tornar também um dos melhores, maiores. E tem essa foto icônica com o Messi. Que, mano, que loucura, velho. Caraca, que... Mas não foi Uma bem assim. rifa. A situação era mais como ser abençoado pelo deus do futebol, principalmente porque em 2007 era impossível saber tudo que o Messi se tornaria no futuro. 3 anos depois 2007. do nascimento do garoto, logo depois de cumprir a promessa do nome, 2007 o Messi ainda não era nem perto, né? Depois que ele já era uma grande promessa, mas ainda não tinha despontado totalmente, não tinha ganhado bola de ouro, né? os pais do Yamal se separaram, e mesmo que tenham continuado cuidando do garoto por praticamente toda a vida, os dois se dividiram, e isso quase acabou com a carreira do garoto. Seu pai amava futebol e inclusive tentou seguir carreira no esporte desde que era novo, e ele tinha potencial. O problema é que ele precisou trabalhar desde muito novo para poder ajudar a sua família e cuidar dos problemas da casa, o que afastou o homem do seu sonho de virar jogador. Enquanto isso, sua mãe, que trabalhava no McDonald's na época, pediu transferência para outra cidade e fez o Yamal se dividir entre os dois por causa disso. O lado bom é que essa coincidência fez Lamine acabar sendo inscrito na base de um time chamado La Torreta, e dali a sua carreira no futebol tinha começado. Aos 4 anos, Yamal tinha um treino pronto e preparado. Caraca, 4 anos ele já tava treinando, caramba. Ele levava a bola pra escola e tomava xingo dos professores diariamente por causa disso. No intervalo, ele jogava sempre que podia com as outras crianças, e no bairro do seu pai, chamado Rocafonda, as coisas eram bem diferentes. O Monte de Esterco Multicultural, como o bairro era chamado, era uma mesclagem de outras pessoas que vieram de fora do país, e mais precisamente, de africanos, imigrantes, sul-americanos e o povo de Maghreb, que precisaram mudar de vida por causa das más condições que eles tinham. Por causa disso e de vários outros fatores, o bairro se tornou completamente chutado pela Catalunha e pela Espanha como um todo. O bairro ficou bem mais perigoso que o normal, principalmente pela pobreza e pela quantidade de imigrantes no lugar, mas agora ainda não é hora de falar sobre isso. Yamal, pela falta de amigos e pelo grau Caramba, essa foto é real mesmo, dele segurando o PES, que da hora, moleque. de risco de ser um descendente Com o Messi ali na capa, caraca, que loucura. e foi aí que ele aprendeu como poderia fazer para treinar. Na falta de pessoas, o Yamal chegou a treinar com cachorros que corriam atrás da bola, e esse foi um dos segredos que ele mesmo já contou um tempo atrás. Se você consegue driblar um cachorro, consegue fazer isso com qualquer pessoa do mundo. Dos 4 aos 6 anos, Yamal começou a treinar na escolinha de base, jogando na formação de 7 jogadores de uma vez, e isso obviamente deu certo. Mas o que pouca gente sabe é que, nesse começo, ele era um falso 9, e não um jogador de ponta como joga hoje em dia. O resultado foi o mesmo, ele metia gols a rodo com a perna canhota, e em todas as oportunidades que tinha, se destacava fazendo hat-tricks e dando várias assistências. Num jogo disputado aos 6 anos de idade, o Yamal se destacou completamente, e foi aí que os olheiros da La Masia, a maior base de jovens do planeta, encontrou a nova promessa. Sem pensar 2 vezes, eles jogaram um contrato na mesa do garoto e dos seus pais, que assinaram no mesmo momento. Yamal virou jogador da base do Barcelona, mas o primeiro desafio dele era justamente mudar sua posição de jogo. Lamine acabou saindo da centroavância para testar jogar como ponta, e foi nessa atacada de sorte que o Barcelona realmente descobriu o potencial do jogador. Quem assiste os jogos do Barça percebe nitidamente que, apesar dos dribles, da velocidade, dos chutes e do posicionamento, a melhor característica do Yamal anda bem longe disso. A coisa que ele mais sabe fazer é ter consciência de campo, e mesmo que ele não faça o gol ou dê a assistência, a criatividade dele e a tomada de decisão são ridículas de absurdas para a pouca idade que ele. E ele gosta bastante da trivela. Ele e o Vini usam bastante a trivela, cara. Eu vejo bastante. No último jogo que teve, ou no penúltimo, acho, que teve do Yamal,
Nossa, ele usou muito, muito, muito a trivela. Errava algumas vezes, acertava, normal, né, pra idade. Mas ele usa bastante o passe de trivela. E quando acerta é coisa linda, né? Fica muito bonito. Mas caraca, olha como é que ele foi novo, né, pro Barcelona. Muito louco. Esses moleques normalmente eles são descobertos muito cedo, né? E isso já acontecia mesmo quando ele era bem novo e estava na mira dos olheiros. Depois de chegar na base do Barcelona, Yamal passou um tempo treinando no Juvenil B e foi aí que a famosa pandemia começou. Os jogos e os treinamentos pararam e tudo o que ele poderia fazer era continuar com a estratégia de treinar com seus cachorros em casa. Como não poderia haver contato humano por um tempo que eles ainda desconheciam, Yamal passava a maior parte do tempo treinando e vendo vídeos dos seus ídolos, Neymar e Messi, na maior parte do tempo. Felizmente, Caramba. a pandemia acabou e ele pode voltar a jogar, mas muito tempo de treinamento tinha sido jogado fora e o desenvolvimento do futuro atleta não parecia mais o mesmo. Acontece que Yamal voltou ainda mais forte e logo subiu para o Juvenil A, o que durou ainda menos tempo porque o herói tinha acabado de chegar no clube. Depois de perder o maior ídolo da história do clube, vindo da pandemia que destruiu a venda de camisas, ingressos e praticamente qualquer outra renda do clube, o Barcelona percebeu que estava financeiramente quebrado. Eram salários altos, jogadores com muita idade e problemas até mesmo para trazer novos nomes, por mais baratos que fossem na época. Enquanto eles tentavam trazer novos nomes, alguns preferiam sempre inverter o papel e acabar indo para o Real Madrid. Endrick e Güler, dois jogadores bem novos, foram nomes que estavam na mira do Barcelona, mas optaram por ir para o Real Madrid pelo momento do clube e pelo salário mais alto, justamente pela queda do clube catalão. Barcelona passou por momentos complexos. Técnicos afundaram o time e, como não existia dinheiro algum, a solução mais simples foi subir alguns jogadores da base para o elenco principal, e foi assim que o Barcelona começou a levar nomes novos ao topo do futebol. O Barça tem muito essa coisa de usar bastante a base, né? O que é muito importante pra um clube. O Real Madrid já não tem tanto essa questão, né, de usar a base e tal. A base do Barça é muito forte, né? Sempre foi muito forte. Tanto é que Messi, Iniesta, acho que o Xavi também veio da base, né? Então essa questão aí da La Masia é bem forte. Importante, né, para um time. Ainda mais quando o time se encontra numa situação difícil. Às vezes a base acaba sendo a salvação, né? Porque o gasto não é tanto, né? E consegue trazer alguém que já é uma joia, que já tá sendo pago ali, né? Então não tem esse gasto de ter que investir uma grana alta. Só quando ele depois se desenvolve, aí tem que aumentar salário e tal. Mas nada comparado, por exemplo, a trazer um Endrick, que o Real gastou um dinheiraço. Pedri, Gavi e Ansu Fati balançaram o mundo do esporte como novas promessas e os três tiveram muitos holofotes logo de cara. Com a chegada do Xavi, uma lenda do clube que virou técnico há pouco tempo, as coisas melhoraram muito para o clube. Mesmo não tendo sido o melhor técnico possível, o Xavi fez uma das coisas mais importantes da história do clube, que inclusive não vai ser lembrada pelo resto da história. Ele levou um clube falido e desorganizado ao topo do futebol novamente. Logo no começo do seu comando, o Xavi deu muitas oportunidades para os jogadores da base, principalmente porque foi isso que aconteceu com ele e com seu amigo de meio campo, Iniesta. Como os dois subiram da base, ele decidiu dar a mesma oportunidade para os novos talentos, e foi assim que Pedri e Gavi chegaram ao nível de hoje em dia. Ansu Fati não teve muita sorte, foram muitas lesões e pouco desempenho nas chances que ele tinha. Moleque, essa edição é muito boa, velho. Essa vai movimentando, né, devagarinho pra lá, pra cá, pô, muito bem feito. Imagina aqui o trabalho que deve dar. E é muito louco, né, cara? O Ansu Fati teve vários problemas em questões de lesões. Teve até uma atitude recente, em alguns jogos atrás aí, que o Yamal, né, que é amigo do Fati, ele pediu pra sair, o jogo já tava resolvido, ele pediu pra sair pra dar chance pro Fati jogar mais, pra ele poder voltar aí e tal. Então, pô, bem bacana que o Yamal mostrou já com pouca idade ser um baita homem, né? Uma baita atitude bacana dele, de falar, não, já fiz o que eu tinha que fazer, vou deixar ele que tá parado há mais tempo, que não tá tendo tantas oportunidades, ter essa oportunidade, né? E foi uma atitude bacana. Se tu não viu depois, procura aí, mas acho difícil que você não tenha visto. Provavelmente você já deve ter visto aí na internet. Mas foi uma baita atitude ali do Yamal, vendo, pô, caraca, o cara não tá jogando tanto, já fiz o que eu tinha que ter feito, vou deixar ele entrar aqui pra também mostrar o talento. Por isso, e pela pressão absurda de ser o novo Messi, a carreira do Ansu Fati foi praticamente jogada de escanteio e ele foi esquecido rapidamente pelos fãs. E sim, isso é importante. O Barcelona voltou a se estabilizar um pouco e eles contrataram outros jogadores novos que ajudaram bastante. Até nomes de peso, como Lewandowski, chegaram no clube por causa de uma nova parceria milionária que salvou o clube. Depois de mudar o nome do estádio e estampar a logo na sua camisa, já tinha passado um ano desde a chegada de Xavi, então era hora de começar a subir jogadores novos
alvo da La Masia, e foi exatamente isso que o Xavi fez com Lamine Yamal. Logo no primeiro jogo, gol. No segundo, participações importantes que mudaram o nível da partida. Em apenas 2 jogos oficiais, Yamal já havia mudado completamente o patamar do clube, que há 1 ano estava completamente quebrado e sem dinheiro, nem mesmo com as vendas de camisas. Mano, muito louco, né? No primeiro jogo ele fez gol. Caraca, é difícil daí, hein? Não é qualquer jogador não que faz gol na primeira partida, caraca. Logo que começou a sua carreira, Yamal começou a passar pelo mesmo que Ansu Fati, e por isso aquele assunto era tão importante. O jogador espanhol começou a ser diretamente comparado ao Messi, e essa pressão poderia facilmente acabar com a sua carreira. Além de praticamente colocar o Rafinha, que era uma das maiores contratações do Barça, no banco, o Yamal começou a mostrar que ele não sentia a pressão desse apelido, ou até mesmo do jogo. Por sorte, Gavi e Pedri já tinham mais experiência, e ele meio que não subiu sozinho. Fermin Lopes, Marc Guiu e Cubarsí chegaram praticamente juntos no time, então o Barcelona estava praticamente remodelando com as joias que eles mesmos lapidaram. Depois de ganhar a Liga Espanhola pela primeira vez, o Xavi lembrou que o Yamal ainda era um garoto, até mesmo porque ele não pode comemorar a vitória deles por ter que acordar cedo e ir para a escola no outro dia de manhã. Agora, Isso é muito louco. Essa aspas é muito louca, velho. Tipo, o cara já ganhou uma Eurocopa, ganhou a Liga Espanhola e no outro dia tem que ir pra escola. Yamal era um nome importante do time, mas ainda tinha mais um desafio na carreira. A Eurocopa. Ao ser convocado pela Espanha, o Yamal fez uma coisa muito absurda. A primeira, jogar contra a seleção brasileira e enfrentar uma das outras jovens promessas do mundo pela primeira vez. Endrick e Yamal, os maiores nomes por trás do futuro do futebol e aqueles que vão se enfrentar em vários clássicos na Espanha, se enfrentaram no amistoso e os dois se destacaram. Endrick empatou o jogo. Pô, inclusive, velho, eu acho que o Endrick tem que ter muito mais chance. Tipo, o Yamal, eu acho que ele é melhor que o Endrick, né? Só que ao mesmo tempo ele teve muito mais chances de se mostrar. O Endrick teve pouquíssimas chances no Real Madrid. E, obviamente, são jogadores de características totalmente diferentes. O Endrick é um cara mais finalizador, né? Mais um centroavante, que tem sim mobilidade de sair da área, mas um cara que joga mais centralizado, mas demonstra também qualidade, mas não é um cara driblador, né? É um cara mais de arrancada, tem uma qualidade com a bola no pé, só que não é que nem o Yamal, né? O Yamal é um outro tipo de jogador. Já o Yamal, nessa questão de lado de campo, acho que também pode ser que com o tempo ele possa ser centralizado, jogar ali como um 10, né? Talvez mais pro meio, é o que acontece com alguns jogadores. Por exemplo, o Neymar, que tem uma característica bem parecida com o Yamal, ele com o tempo acabou sendo centralizado, né? Ele acaba ali no PSG virando meio armador. Cara, mas eu acho que o Endrick ainda tem muito mais potencial pra ser tirado, tá ligado? Só que o Ancelotti deu pouquíssimas chances pra ele. Obviamente também a questão do Mbappé acabou pesando muito, né? Ele foi pra um time onde já sabia que o Mbappé iria. Isso complica ele, né? Não sei se foi a melhor decisão pra carreira dele, porque ou então ele vai ter que ficar jogando pela ponta, o que eu não acho que também seja o ideal. Eu acho que ele tem que jogar mais centralizado. Tem toda essa questão, o trio do ataque do Real Madrid já tá meio que formado, né? A não ser que saia alguém, mas por enquanto é Vini, Rodrigo e Mbappé. Ainda tem o Bellingham ali fazendo o quarteto. Então é complicado, cara. O Endrick, talvez se ele tivesse escolhido um pouquinho melhor o time, ele teria mais chances. O Yamal, ele teve a sorte, né, de os astros se unirem, vamos dizer assim, né? As estrelas, sei lá, né, deu tudo certo que entre aspas, né, deu tudo certo que o Barcelona tava numa fase ruim, não tinha quem colocar, teve que colocar o moleque, né? Porque acho que se não tivesse assim, eles demorariam mais pra dar mais chances pro Yamal, né? Eles dosariam mais. Só que como, né, tem que colocar alguém. Tava com o elenco todo ferrado, vai Yamal. E aí o Yamal foi e acabou vingando, né? E aí foi vingando, aí já não dá mais pra tirar, o moleque foi ganhando as chances. O Endrick, ele já chegou num time do Real Madrid que tava muito pronto. Então é mais difícil pra tu conseguir, né, pegar esse espaço, ainda mais, pô, do Mbappé, que é um dos salários mais caros do Real. Então é complicado, cara, é complicado. Essa escolha do Endrick eu acho que pode ter prejudicado muito ele. Eu nem sei se o Endrick vai ser do mesmo nível que o Yamal. Eu acho que ele tem potencial. Obviamente, como eu falei, são jogadores com características totalmente diferentes, né? São diferentes, não dá pra comparar os dois na questão de características do futebol. Dá até pra gente pegar um pouco assim por cima, só, né? Não querendo comparar, mas vai, o Yamal é tipo o Messi e o Endrick é meio que um Cristiano Ronaldo. Dá pra pegar assim, mais ou menos. O Endrick é um jogador mais físico, mais finalizador, né? O Yamal é um jogador mais de drible, de beira de campo, que também pode virar um armador. Acho que dá pra comparar assim, não comparando exatamente o futebol dos dois, mas só características. Acho que ainda mais que um é Real e o outro é Barcelona, né? Fica muito engraçado
Porque é exatamente o Cristiano Ronaldo, o Endrick parecido no Real e o Yamal no Barcelona. Mas, obviamente, o Yamal mostrou muito mais do que o Endrick até agora. Só que, ao mesmo tempo, ele também teve muito mais chances. E eu não sei, sinceramente, se o Endrick vai conseguir chegar no Yamal, né? E eu também não sei se ele fez a melhor escolha ao ir pro Real Madrid. Porque eu acho que nesse primeiro momento ele precisava de um time onde, beleza, ele não precisava ser a estrela do time, mas onde ele tivesse mais espaço, onde ele pudesse desempenhar mais, né? Onde ele pudesse ter mais chances. E o Ancelotti parece também que não vai muito com a cara dele, não sei. Na própria seleção que eu achava, não, pô, o moleque tem que ser convocado direto, tem que estar ali, velho, porque ele já tem que estar sentindo o clima, é o futuro da seleção. E a gente tá precisando de um atacante, né? E eu acho que ele pode ser esse cara. Eu espero que ele evolua. Só que para isso ele precisa ser, né? Ele precisa entrar mais em campo. Agora, ele vai ter essas oportunidades no Real? Fica a pergunta. Jogo no final da partida, e Yamal colocou cada detalhe do jogo no bolso e sem esforço nenhum para fazer isso, mesmo enfrentando jogadores com mais experiência. Depois disso, Yamal foi ovacionado em pleno Bernabéu, o estádio do seu maior rival. Para te dar uma ideia, o único jogador antes dele a fazer isso não foi nem mesmo Messi, mas sim outra lenda do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho. Depois de sair com o troféu de melhor jogador da partida, eles se prepararam para a Eurocopa e o Yamal viajou. Deve ser mó estranho, né, quando um jogador quer ter o adversário, assim, por exemplo, o Yamal, ele é espanhol, né, ele joga pela seleção da Espanha, por mais que tenha a nacionalidade também de Marrocos, mas ele é espanhol, ele joga pela seleção da Espanha, só que ele joga no Real Madrid. E aí o pessoal, né, que nem ele brincou aqui, o pessoal no Santiago Bernabéu aplaudiu ele. E, pô, tu fica pensando assim, né, na hora que é os clubes, o torcedor do Real Madrid tá torcendo contra o Yamal, né? Agora, na hora que é a seleção, ele tem que torcer a favor de um jogador que é craque de outro time, mas que é da sua nacionalidade, que tá ali honrando o seu país. Então é uma coisa muito louca. Aqui no Brasil, a gente não tem mais tanto isso, porque a maioria dos jogadores, beleza, eles passam até um tempo nos seus times, né? Mas depois já vão pra Europa, então acaba não tendo essa identificação desse cara, ele representa aquele time. Agora aí não. O cara joga no Barcelona, só que quando ele joga pela Espanha, ele joga pela nação espanhola. E aí o cara tem que dividir isso, né? É complicado, é algo que a gente brasileiro, a gente não tá vivendo tanto. Porque nossos jogadores, a maioria, os nossos craques, eles jogam em outros times, né? Eles jogam lá na Europa, não no Brasil. Junto com a sua equipe para conhecer o seu novo melhor amigo. Nico Williams e Lamine viraram muito amigos e isso é bem autoexplicativo. Os dois têm descendência de outros lugares e seus parentes eram imigrantes que precisaram ir para a Espanha atrás de uma oportunidade. A dupla fez o que todos esperavam, colocando a Eurocopa debaixo do braço, mas não pararam por aí. Além de gols e assistências, os dois foram os melhores jogadores da competição para muita gente. Não é à toa que Yamal ganhou o troféu de melhor jogador jovem da Euro, mesmo tendo praticamente 16 anos de idade no começo da competição e terminando ela com 17 anos. Moleque, isso aqui é muito louco, velho. Muito louco. O que tava fazendo com 16 anos, cara? Nossa. Eu tava só estudando. Caraca, velho. Muito louco, muito louco. Maluquice que esse moleque pode se tornar, cara. Maluquice. Ele, depois de Pelé e Ronaldo, acho que é ele, né? Tipo, tem o melhor começo de carreira. Depois de Pelé e brigando até com o Ronaldo ali. Aqui o Pelé não dá, cara. O Pelé com 17 anos tava ganhando Copa do Mundo. Agora o Ronaldo dá pra ele, né? Dá pra ele brigar. É muito louco pensar que, caraca, velho, ele pode se tornar algo muito grande. Até porque a gente tá falando de Pelé e Ronaldo. E olha o que os dois se tornaram. Se ele tiver a cabeça no lugar, meu amigo, o céu é o limite pra esse moleque. O jogador era tão bom que a Espanha infringiu uma lei alemã para deixar ele em campo. Essa lei não permitia que menores de idade trabalhassem acima das 10 horas da noite. Mesmo tendo saído da partida antes do tempo, o Yamal quebrou essas regras e a Espanha quase foi penalizada por isso. Depois de ganhar a competição e finalmente terminar a escola, o Yamal voltou pro Barcelona, mas dessa vez o ponto-chave para o futuro... ele já terminou a escola, então beleza, né? Já terminou, mas boa parte ele jogou ali ainda com a escola. Toda a sua carreira estava prestes a acontecer. Lamine Yamal, coma o seu presunto, foi uma das frases que mais ecoaram pelas ruas da Espanha depois do título. Assim que a Eurocopa se encerrou, muitos dos torcedores espanhóis não comemoraram torcendo pelo Yamal e agradecendo ele pela vitória complicada, mas sim tendo preconceitos com ele por alguns motivos. Ter 3 bandeiras em sua chuteira magoou os torcedores espanhóis, mas ele não parou de usar nenhuma delas em nenhum momento, só deu mais prioridade para as bandeiras que representavam o país das origens dos seus pais, Marrocos e Nova Guiné. Depois disso,
Yamal fez a comemoração dos números 304, vestindo a camisa espanhola, e isso também irritou alguns torcedores. A comemoração do Yamal, assim como as bandeiras que ficaram registradas desde que ele subiu para o profissional, é bem simples. São os 3 últimos números do código 08304. Esse é o código postal de onde o Yamal cresceu, justamente do bairro Rocafonda, que sofre preconceitos diretos de grande parte dos espanhóis pela quantidade de pessoas imigrantes do lugar. Yamal se orgulha de usar esse número, tanto que foi a frase principal do seu discurso ao ganhar o prêmio de melhor jogador jovem. Mano, e tem que se orgulhar. E tem que se orgulhar mesmo, velho. Tem que se orgulhar mesmo. E, mano, não tem cabimento os caras, né, cometerem preconceito. É uma loucura. E o cara, pô, olha o tamanho dele, e mesmo assim, os caras, os espanhóis olha o tamanho dele e mesmo assim os espanhóis, velho, contestando e tentando serem preconceituosos. Não dá pra ser preconceituoso em nenhum sentido. Mas, pô, o cara acabou de ganhar uma Eurocopa e o pessoal pegando Da no pé do temporada. cara. Hoje em dia, o Com bairro anda 17 melhorando anos. cada vez mais e as crianças que amam futebol veem o fenômeno que tem conquistado o mundo como uma nova inspiração para todo lugar. Mano, isso daí é muito louco, né? Porque tem uma sensação de pertencimento muito da hora, né? Acho que, por exemplo, eu pego como olhar de torcedor. Eu sou santista e o Neymar, né, eu acompanhei boa parte dele. Eu fui crescendo ali vendo o Neymar jogar, né? Eu sou de 99, então quando o Neymar ali em 2010 começou pelo Santos, ele começa em 2009, mas em 10 foi quando ele estoura. Eu tinha 11 anos. Então tu vai vendo aquele cara que, pô, é da tua cidade, né? Ele morou boa parte aqui em Santos, São Vicente, Praia Grande, né? Eu moro na Baixada Santista. Tu vai vendo aquele cara que, né, é daqui perto, crescendo, jogando e que é do teu time, e aí depois tu vai vendo ele lá no Barcelona, PSG, seleção brasileira, e aquilo dali, até como torcedor, ou até, né, o molecada que sonha em jogar bola, tu vai vendo, vai se sentindo representado, é uma sensação muito louca, tipo, caraca, esse cara teve aqui onde eu tô agora, esse cara jogava pelo meu time, tá ligado? Esse cara, então é uma sensação muito, muito louca, velho, de pertencimento, de tu falar, caramba, ele tava aqui e agora ele tá lá na seleção brasileira, ele tava jogando outro dia pelo meu time, e, por exemplo, dos moleques aqui, caraca, ele morava aqui no meu bairro e agora ele tá lá, ganhando Eurocopa, jogando pelo Barcelona. Então, tipo, é uma sensação de pertencimento, de, sei lá, de fazer um pouco parte da história do cara, mesmo que seja mínima. Eu sempre tive um pouquinho disso daí com o Neymar, de falar, caraca, velho, me senti meio que representado. Falar, caramba, esse cara é daqui, né, viveu boa parte da vida na Baixada Santista, jogou no Santos e, pô, ganhou várias coisas pela seleção, medalha das Olimpíadas, Copa das Confederações, pô, ganhou vários títulos no Barcelona, no PSG, no Santos, então, tipo, é muito louco, tu cresce, tu vai, e ainda mais quando tu cresce vendo o cara jogar, aquilo dali vai ficando mais marcado, né, porque tu vive aquilo dali na tua adolescência e tal, infância. A parte da família do seu pai era de Marrocos, e lá a religião predominante não permite que as pessoas comam carne de porco de maneira alguma. Por saber disso, algumas ruas da Espanha fizeram cantos como esse sobre o Yamal comer a carne de porco na tentativa de atacar o jogador pelo mesmo assunto que fez seu bairro ser perigoso e excluído da mídia e dos ricos. Para piorar ainda mais a situação, seu pai... Que é muito louco, né? Mano, o preconceito é um bagulho... Mano, o cara acabou de ganhar uma Eurocopa e os caras estão preocupados em atacarem ele por causa de onde ele veio, porque ele usou bandeiras na chuteira, porque ele sente orgulho de onde ele veio, que tem que sentir mesmo. Tipo, mano, faz o mínimo acabou se sentido. envolvendo em uma briga pouco tempo depois naquele mesmo bairro chamado Rocafonda. Depois de ser esfaqueado, seu pai ficou em estado grave, mas ficou furioso com os torcedores espanhóis que não conseguiam agradecer seu filho pela vitória. Então, mesmo antes de se curar totalmente, ele saiu do hospital às pressas e foi embora para sua casa. Isso tudo, além de servir como combustível para o Yamal, foi uma inspiração para ele entender que está fazendo um bom trabalho, e então as coisas no Barcelona mudaram totalmente. O Xavi e a diretoria do Barça brigaram e ele acabou sendo chutado para fora do clube. Com isso, a chegada de um novo técnico iria acontecer de qualquer jeito, e não é à toa que o Barcelona tinha voltado ao topo, porque eles contrataram um dos melhores que tinham no mercado. A chegada de Hansi Flick, além de potencializar jogadores com quem ele já tinha trabalhado no passado, como Lewandowski, fez outros talentos surgirem. Yamal e... É um baita treinador. Se eu não me engano, todas as finais que ele disputou, ele ganhou até agora. Muito louco, velho. Caraca, o Hans Flick é um treinador diferente, que gosta de jogar pra frente, que tem o seu estilo quase que único de jogo, né? Com uma linha muito alta, que é arriscada, e que ele sabe que ele vai tomar gol, e por isso
ele precisa fazer mais gols do que vai tomar, porque ele já sabe que durante a partida ele vai acabar tomando gol. E Rafinha Então, tipo, viraram muito- dois dos melhores jogadores do planeta, e não é à toa que o Barcelona vem ganhando a maioria das partidas com mais de 3 gols de vantagem. Quando o Rodri ganhou a bola de ouro, uma grande parte do seu discurso foi voltada para ninguém menos que Lamine. Segundo o Rodri, ele é um dos futuros jogadores que devem ganhar esse prêmio, e não existe alguém que discorde disso. Além de já ter números melhores que os de Messi e ter títulos mais importantes na mesma idade, o Yamal tem o potencial para ser o maior vencedor do prêmio de todos os tempos. Vale a pena avisar que daqui pra frente o vídeo vai ficar bem mais hipotético, porque nós vamos prever a carreira do jogador, então eu te Caramba, é da hora. convido pra voltar daqui a 5 anos pra ver o quanto acertamos nesse vídeo. E Pô, da hora. Eu acho também que ele tem um potencial gigantesco e concordo que ele pode ser o maior ganhador de bola de ouro. Até porque, atualmente, não tem um cara que parece que vai estar à altura dele, a não ser que surja, mas, né, até agora, beleza, tem o Mbappé, mas não acho o Mbappé com o mesmo toque de genialidade do Yamal, tá ligado? Aparentemente, ele tem um toque de genialidade diferente. Eu acho o Mbappé craque. O Yamal me parece ser gênio, sabe? Aquele diferencial, aquele cara diferente, né? Vamos ver. É o que eu tô vendo agora. Pode ser que tudo mude, mas eu acho que não, cara. Eu acho que realmente a gente tá presenciando o crescimento de um cara que vai ser brabo, Yamal já evoluiu absurdamente desde que o Flick chegou no comando do Barcelona, e além de formar um trio perfeito com Rafinha e Leva, o Yamal tem a projeção de ser ainda maior do que os gigantes do futebol. Aos 17 anos de idade, ele já está cotado para estar entre os 8 favoritos da bola de ouro, e se as previsões de evolução dele continuarem assim, o Yamal provavelmente vai ter pelo menos 3 bolas de ouro aos 23 anos de idade, o que superaria os números insuperáveis do Messi. Como ele joga na Espanha, que tem se tornado E digo mais, velho. Se o Barcelona for campeão da Champions League, há chance do Yamal ganhar a bola de ouro nesse ano. Depende muito de quem vai decidir, ele ou Rafinha, né? Mas se ele ganhar e decidir nessa fase final, porque né, quando o jogo, quando os analistas ali, os jornalistas e tal que votam, eles estão mais de olho na competição. Se ele decidir essa bola de ouro, se ele decidir essa Champions League, cara, e o Barcelona for campeão, a chance é grande dele ganhar a bola de ouro. uma potência, dá pra prever que o Yamal vai ganhar vários outros títulos com a sua seleção, o que também faria ele ganhar mais prêmios que o Messi levou tempo pra acumular. Aos 19 anos, Yamal vai jogar a Copa do Mundo de 2026 e se conseguir ganhar ela, vai estar na mesma Essa daí é do Neymar. Calma aí, Yamal. Calma aí, pô. Calma aí. Não, ainda não é hora. A próxima a gente pensa, Yamal. Essa daí é o Hexa do Brasil e Neymar, Vini Júnior, Rodrigo, calma, Hendrick, calma aí, Yamal, ainda na não. prateleira do Mbappé e rumo à mesma prateleira de nomes gigantes como o do Fenômeno, por exemplo, que ganhou a Copa com mais ou menos essa mesma idade. No Brasil, uma E sendo banco, né? O Ronaldo era banco lá em 94. Tem esse porém. O Yamal já vai ser titular. Tudo bem que eu acho que o Ronaldo ganha com 18 ou 17. Não lembro exatamente, mas o Yamal vai ser um pouco mais velho. Só que mesmo assim. das maiores dificuldades é que os jogadores só vão pra Europa quando estão mais velhos e por enquanto só existem poucos casos, como Vini, Hendrick e Estevão, que têm a oportunidade de chegar bem antes do esperado na elite do futebol. Pelo seu primeiro Isso daqui eu não concordo totalmente não, velho. Os jogadores brasileiros estão indo cada vez mais cedo. E eu acho que isso daí tá sendo extremamente danoso, inclusive, pros brasileiros. Porque muitos talentos que deveriam ser lapidados aqui estão acabando sendo perdidos. Ou eles vão pra lá muito jovens, já pra fazer parte da base, né, com 12, 13 anos, aí beleza, e aí eles se desenvolvem lá. Ou então, se começou a se desenvolver aqui, que termine essa desenvoltura aqui e depois vai pra lá. Só que eu entendi, ele vai usar como argumento que demora pra esses jovens se maturarem e que dificilmente alguém vai chegar pra concorrer com o Yamal, né? time ser justamente o Barcelona, pelo seu valor de mercado que já chegou nos 150 milhões e por ele já ser titular na Espanha, a tendência é que o Yamal consiga ter números maiores do que quase todos os jogadores. Como o corpo do Yamal é bem treinado e ele segue aumentando de tamanho ano após ano, o Yamal tem pouquíssimas lesões, mesmo sendo tão novo e jogando por tanto tempo. Isso é ótimo, porque a tendência é seu corpo ficar ainda maior e mais resistente com o tempo. A mentalidade dele também é outro ponto assustador. Depois de ganhar do Real Madrid em pleno Bernabéu, o Yamal fez
a comemoração do Cristiano Ronaldo na cara da torcida, e isso tudo após sofrer gritos preconceituosos. Quando a partida acabou, ele deu uma entrevista dizendo que não se importa com o que dizem. Além dele estar acostumado com isso e significar que ele está fazendo um bom trabalho, Yamal disse que, no final das contas, sou eu quem está em campo e sou eu quem marca o gol. Como o Barcelona está em crescente, dá para começar a sonhar com títulos para o futuro. Sem Guardiola no City, sem o Real em boa fase e ganhando de um Bayern de Munique com 4 gols, o Barcelona vai se tornando uma potência novamente, e se as coisas continuarem assim, ele poderia superar todos os jogadores da história. É óbvio que isso seria uma projeção perfeita, então colocando os pés no chão, o Yamal deve encerrar sua carreira com pelo menos umas 5 bolas de ouro, mais de 500 gols e pelo menos 400 assistências. Sobre os títulos, tudo isso não depende dele, mas ele provavelmente chegará aos mesmos números do Messi. Se a boa fase do Barcelona É difícil, isso daí é difícil prever, mas acho que os gols, assistências, é bem possível. Principalmente os gols, 500 gols acho que é bem possível. Depende muito dos times que ele vai jogar, né? Depende muito das decisões que ele vai tomar, porque uma decisão que tu toma pode mudar muita coisa, né? A gente pega muito, por exemplo, o Neymar, que vai pro PSG e acaba sendo ruim pra ele. Naquela época eu nem achava que era ruim, era uma tentativa de, né, colocar o PSG no cenário do mundo, de fazer o PSG ser um time maior, né? Um time grande. Né, se tornar um time grande, e o PSG realmente com o Neymar, ele ganha o nome, né, o pessoal tem medo de enfrentar. Então o Neymar traz um PSG diferente, não consegue ganhar a Champions, chega na final e tal, mas o Yamal depende muito das decisões que ele vai tomar, ele parece realmente ser muito focado também dessa questão do foco na carreira que ele vai ter, que eu acredito que ele, né, vai ter esse foco, e também de aspectos que às vezes nem tá no alcance dele, de sorte, algumas coisas assim, do destino, né, e ele parece ter sorte, porque, pô, algumas coisas parece que casam certinho, pô, o cara tem uma foto com o Messi ali, ele criancinha e o Messi, tá ligado, tipo, o Messi nem era o Messi ainda, e ele, pô, era criança, bebê, tá ligado, umas coisas assim muito loucas, que tu fala, caraca, o cara com 17 anos, ganha, né, 16 para 17, né, completa 17 no final da Eurocopa ali, ele ganha a Eurocopa, pô, é muito louco. Continuar, se o Flick continuar no comando por um tempo, e obviamente se você... então, e o Flick também depende muito do treinador, o Flick parece ser um ótimo treinador, se o Flick continuar muito tempo, pode ser muito benéfico pra ele, assim como o Messi foi, assim como o Guardiola foi pro Messi, né? Então depende você comentar aqui embaixo o que achou do vídeo, aproveitar para me seguir para ver mais conteúdos assim, e obviamente deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. É isso aí, velho, muito brabo o vídeo. A edição dele é sensacional, do Outset Sports. E é isso, cara. Só o tempo dirá, mas eu também acho, né, na minha humilde opinião, na minha previsão, que o Yamal vai se tornar aí um dos maiores e melhores jogadores de todos os tempos. O céu é o limite. Agora vai depender muito das decisões que ele tomar, também da sorte, né, de não ter lesões graves, de toda essa questão. E também de ter times competentes, né? O Barcelona, vamos ver se ele vai continuar muito tempo no Barcelona. Se ele continuar, o Barcelona tem que montar times à altura, né? Para que ele possa desempenhar o seu melhor futebol. Mas é um moleque que aparentemente não sente pressão, né? Sente muito pouco pressão. Aparece em momentos que precisa aparecer. É muito habilidoso. A finalização precisa aprimorar um pouco, mas também tem uma boa finalização. É um jogador que eu acho que mais pra frente ele até vai acabar centralizando mais, virando meio atacante, né? Porque acontece isso muito quando o cara é muito habilidoso e muito completo ali na beirada, ele acaba indo pro meio, ou até mesmo jogando de falso 9, como o Messi jogou e como ele jogou no começo da carreira, né? Pode ser que aconteça. Bom, é isso daí. Quantas bolas de ouro o Yamal vai ter, hein? Boa pergunta. Eu acho que mais de 5. Até agora, pelo menos, não chegou ninguém perto dele, hein? Pra essa próxima geração aí. Até o Mbappé mesmo, não acho que vai estar no mesmo nível, não. Bom, é uma incógnita, né? É uma incógnita. Comenta aí quantas bolas de ouro ele vai ter e quantos gols também. Quantos gols? Eu acho que mais de 500 ele vai ter também. É isso daí. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!